Bom, tarefa ardilosa de hoje. Um react com um vídeo do Karnal mostrando, Leandro Karnal, mostrando a sua biblioteca, que agora está reduzida, e se dizendo minimalista no consumo de livros. Tome seu Plasil, seu Dramin e entre nesse ônibus, nesse barco e vamos juntos. Vamos lá. Isso não é 10% do que eu já tive de livros. E eu acho que a ideia de ter todos os livros é uma ideia antiga. Eu tinha livros cobrindo todas as paredes, tinha aqueles armários de estudante com estantes, cobrindo todas as paredes, da sala, do escritório, do quarto, debaixo da cama. E houve um momento que eu tinha livros no banheiro, eu tinha um baúzinho no banheiro. Eu comecei a colocar lá, que é o péssimo lugar para livro, né? Nos últimos 15 anos, eu estou desapegado da posse do livro. Curiosamente, estou lendo mais do que nunca. Tá, mas como então? PDF? Ah, você compra e depois repassa. Vai ter que fazer isso, carnal, porque eu fui pesquisar aqui o valor dos seus livros, ó, o último, ó. Preconceito, uma história. Bom, não vou aqui divulgar seu livro não. Tô ganhando R$1 para isso, nem canal, nem coitado do João, meu amigo e parceiro aqui de projeto. R$70 o seu livro, meu amigo. R$70. Realmente, eu vou aqui aderir ao minimalismo. Acredito que você vai precisar comprar muito dos seus livros e repassar. Impressionante. Caro, hein? Caro o seu livro. Outra coisa que eu tenho minha preocupação é por que você parou de ler e consumir livro? Bom, você está dizendo que continua lendo bastante, mas parou de ler livro, comprar livro físico, é isso? Ou compra e repassa? Vamos ver aqui primeiro, antes de eu criticar. Um setor que são livros meus, alguns com um mais recente, Preconceito, alguns outros com crônicas do Estadão, os tradicionais. Vai sair mais um em janeiro, isso tudo são livros de crônica. Propaganda, né? Crônicas do Estadão, aqui um vídeo, está dando um view no vídeo do Estadão. Crônicas do Estadão. O que mais tem aqui? Isso é o que restou da minha antiga grande coleção de Bíblias. Só essas. Esse livro é da década de 80, eu comprei, eu ganhei o nome da Rosa, mandei encadernar. Não passa muito tempo sem eu reler o Ramos. Ele ganhou por quem? Pelo Humberto Eco? Para encadernar, tem ali. Vamos ver aqui, Humberto Eco. A reportagem passou direto. Não dá para ver. Bom, não aparece, é só uma anotação. Poderia ir ainda em vida, né? Humberto Eco não morreu tão distante assim. Aliás, que tinha uma biblioteca gigantesca. Você poderia fazer diferente. Tem um vídeo aqui que depois a gente pode até fazer sobre a biblioteca do Humberto Eco, que é o escritor do Nome da Rosa, entre tantos outros livros maravilhosos, né? Acabava sendo um historiador de mão cheia. Mandei encadernar. Não passa muito tempo sem eu reler o Hamlet. Eu tenho interesses estranhos, né? Por exemplo, eu tenho interesse... Claro, porque o Hamlet é um artifício importante. Eu estou preocupado, na verdade, Karnal, é o seguinte. Muito preocupado, porque primeiro, depois que você deixou a Unicamp, pode ser que isso explique aí, você deixou um pouco a área acadêmica, né? O seu abandono pelos livros. Aí você agora só lê os mesmos livros, pelo visto, e só lê seus próprios livros, pelo que eu estou entendendo, porque a única coisa que tem na sua biblioteca são seus livros publicados. Eu sei que fazer palestra de coach, autoajuda, não requer tanto investimento intelectual assim. É verdade. Eu sei também que aqueles anos que você passou na CNN, dividindo com... eu esqueci o nome da... não deveria, né? Mas enfim, dividindo lá a mesa, mas você frequentar o mesmo local de um William Vac ou então de um Caio Coppola, isso traz consequência.
Talvez isso explique por que você está adotando esse método minimalista e só tem seus livros em casa e um ou outro. Eu não sei por que você lê O Nome da Rosa sempre, né? Também não exagero isso. Fica a dúvida aqui. Agora eu estou preocupado. Talvez tenha sido a sua vivência na CNN, junto com essas figuras que eu acabei de falar e outras personagens complicadas, né? Daquela equipe. Fiquei com pena de você. E mais esse ciclo, né? Porque assim, suas publicações eu gostava. História dos Estados Unidos, Soar em História da América. Gostava muito, acompanhava suas publicações. Tem um vídeo seu belíssimo explicando sobre a produção do Van Hagen, as 3 raças, a ideia de democracia racial. Tá perdido pela internet. Mas enfim. Enorme em plantas. Então eu fico lendo o dicionário de plantas. E às vezes eu ganho um livro que eu já li. Eu li na faculdade O Espírito das Leis. Óbvio, não esse que era um clássico. Aí eu ganho uma linda nova edição. Aí eu nem tiro do plástico porque você não leu. Tá aí para enfeitar. Você parou de ler. Parou de ler. Lá atrás a gente está vendo ali da Rússia, né? Livro sobre a Rússia, o Tolstói do lado, uma certa literatura russa que passou a ser bastante venerada. Esse da Rússia, bom, vamos lá, senão a gente vai delongar demais esse react. Não estou nesse momento com plano de reler Montesquieu. Tem um livro que eu consulto muito, que é a Concordância Bíblica. O que é isto? Eu vou, por exemplo, pensar o que a Bíblia diz sobre o rio Eufrates. Todos os lugares da Bíblia que aparece o rio Eufrates. Isso é uma chave, um glossário. Quando eu estou estudando, por exemplo, o que a Bíblia pensa de vinho, o que a Bíblia pensa de luxúria, etc. Esse é o trabalho da vida de um monge. Eu fico coletando, isso é uma chave bíblica. E tem aqueles livros que eu li, por exemplo, na faculdade, e gostei muito. E os livros da faculdade que ele gostou muito? Foram muitos, claro. Estou aqui duvidando. Bíblia de Jerusalém ali em cima, uma coleção da Patrística, ok. Sabemos da inclinação do Karnal para o meio religioso. Ele vem de uma tradição assim, uma formação assim. Mas os livros da faculdade dele sobraram 2 estantes. Ele vendeu, ele deu, ele repassou. Agora ele não lê mais nada. Lê mais o que, meu Deus? Olavo de Carvalho? Laura de Mello e Souza nos mandou ler assim que saiu no Brasil. Sim, Laura de Mello e Souza de fato, nosso respeito, Sol é a Sombra, né? De Colônia. Tem bastante tempo que eu também já li. Mas é um livraço, de fato. Religião e Declínio da Magia. Eu tive que encapar porque eu li muitas vezes. Esse é o meu primeiro livro que foi traduzido para o espanhol, O Dilema do Porco Espinho, do Puerco Espinho. Aí começou o Karnal Autoajuda. Que eu não sei se ele falou mais e foi prejudicado pela edição. Não quero saber disso. Eu só quero saber dos de autoajuda e de palestra. Outro do meu pai. Napoleão Mendes de Almeida. As mais tradicional gramática brasileira. Isso aqui foi do meu professor de latim, que meu pai também conhecia, Padre Milton Valente. Meu pai adorava os textos dele. Essa gramática meu pai estudou de latim. E tem uma certa coleção de Divinas Comédias e outros livros que me... O mesmo livro, né? Então várias coleções, várias edições diferentes do Divina Comédia. Então Divina Comédia, o Hamlet, o Shakespeare, Umberto Eco. Bom, alguma literatura russa que aparece ali. Melhorar essa literatura, hein, Karnal? Vamos aprofundar. Preciso respirar, ler coisas novas. Vamos lá. Você está falando que parou de ler. Você só leu os próprios livros, eu acho que agora, hein? Influenciaram muito. São os que em geral eu encapei de tanto que eu li, como os ensaios de montanha. E às vezes são assim, como eu sou obrigado a... Que já foi também, sei lá, tema de alguma palestra e vídeo dele aí que a gente encontra no YouTube. Escrever sobre muita coisa, por exemplo, o João Pereira Coutinho, que eu vou encontrar agora em Portugal, faz um livro didático de exposição que eu gosto muito. Eu tenho uma relação pessoal com o Inácio, e o Inácio é um homem extraordinário também, escrito, por exemplo, livros que eu pretendo fazer uma crônica para o Estadão, por exemplo, biografia, por exemplo. Chegamos ali, ó. Olha a biografia dele.
de fato, o livro que ele conserva em casa. Olha ali. Fazer uma crônica para o Estadão. Olha lá o homem, lá o Elon Musk. É isso aí. Eu falei, eu avisei que esse tempo de CNN, a biografia do Elon Musk, né? Te falei que esse tempo na CNN poderia te fazer mal. Dividir bancada com William Vac e Caio Coppola, carnal. Então, por exemplo, biografia do Elon Musk. Eu estou ainda na página 223. Não sou... Coitado, hein? Coitado, hein? Olha, eu não sei o que esse cara tem para falar em 200, sei lá, quantas páginas tem o livro, mas tá em 200, supondo que tenha mais 100. O que esse cara tem para contar em 300 páginas? E que nem é uma autobiografia, produzida por uma outra pessoa. Amando, matéria paga, não, biografia não autorizada. Teve uma discussão sobre isso, né, recentemente. Sou fã do Elon Musk, não admiro. Imagina se fosse, hein, carnal? Imagina se fosse com o livrinho na mão ali, ó. Imagina se fosse, hein? Mas fui ler a biografia, muito interessante. Então, imagina que eu tenho um livro que é bom. Por exemplo, o Sandel, professor nos Estados Unidos de Direito. Imagina se eu puder dá-lo ao presídio, onde as pessoas vão diminuir a pena aprendendo. Imagina se isso é possível. Então, esse livro está me incomodando no estante. Cortella, Karnal e Pondé. Porque ele pode ser semente para outras pessoas. A ideia de ter o livro junto a mim é uma ideia que não me seduz mais. O livro sempre vai ficar em você, mesmo que você não lembre mais da história. Eu tenho boa memória para livros. Eu tenho boa memória em geral. Mas o livro está em você. O livro está lá. Ele cumpriu a sua função. Ele expandiu o seu vocabulário. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então não tem nada de minimalismo nem nada. Simplesmente você se livrou dos seus livros. Você percebeu que para os seus trabalhos atualmente, diferente do trabalho acadêmico, né? Não serve mais para nada, provavelmente. Então você decidiu dar os livros, vender. Não entendi. E outra coisa, não tem nenhum propósito, não tem nada assim, não, vamos compartilhar com quem não tem, doar os livros. Não ficou claro isso na reportagem. Duro, hein? Duro. E eu não sei nem por que eu fiz esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.